What's up, everybody? Welcome to English Speak. Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês como eu aprendi inglês tão rápido. Então, para início de conversa, eu aprendi inglês. Eu me tornei fluente em apenas 1 ano e 2 meses. Eu colocaria de 1 ano a 2 meses a 1 ano e 5 meses. E eu aprendi sozinho, considerando que eu aprendi sozinho, tá? Então, vou passar aqui para vocês de maneira bem sucinta o que pesou para que eu pudesse aprender inglês sozinho e tão rápido. Então vamos lá? Como eu fiz para aprender inglês rápido? A gente pode considerar rápido, né? Você fala assim, 1 ano e 5 meses, vamos colocar. 1 ano e 5 meses. Eu acredito que é rápido, até mesmo pela pessoa ter aprendido sozinho e ficado fluente, né? Então vamos lá, como eu fiz para aprender inglês rápido. Pessoal, a gente não pode ignorar isso, tá? Então, a primeira coisa é você querer. Tem que querer. Tudo na vida é você ter uma questão de querer fazer algo. Se você não tiver aquela vontade, não tiver tanto interesse, logo isso vai afetar o seu desempenho em tal coisa. Por exemplo, o inglês. Se você não tem tanto interesse em aprender, se a sua vontade não for grande, e logo, consequentemente, isso vai descontar, tá? Isso vai impactar como será no seu desenvolvimento. Então, no meu caso, eu quis muito aprender inglês. Então, assim, eu querendo muito aprender, afetou consequentemente no meu desenvolvimento. Como eu quis muito isso, eu busquei muito isso, estudei muito isso, pesquisei muito. Então, vai depender muito também se você realmente quer, qual o seu grau aí, o nível de quanto você quer aprender inglês. Pense nisso. Isso vai impactar no quanto você vai conseguir desenvolver, tá? Se você quer mais ou menos os seus estudos, consequentemente também vai ser mais ou menos, seu desempenho vai ser mais ou menos, suas conquistas vão ser mais ou menos. Então, se você realmente quer inglês, se esforce. Eu fiz isso, eu realmente queria. Então, se eu realmente quis isso, eu realmente corri atrás, estudei, li e tudo ficou muito mais até aprazível, entendeu? Fica até mais aprazível, porque quando você faz algo que você não quer, as coisas acabam não sendo tão legais, entendeu? E aí, consequentemente também, as coisas não fluem de uma forma como poderia, tá? Então, é necessário que você queira aprender inglês, tá? E uma coisa interessante é o seguinte, às vezes querer aprender inglês, o idioma, não seja assim o objetivo principal, aquela coisa sua. Mas tem algo por trás do aprender inglês que você quer muito. Olha só isso, às vezes você quer fazer uma viagem, né? Fazer uma viagem só. Ou às vezes você quer muito um emprego e esse emprego precisa falar inglês. Então, assim, como eu estou querendo falar, às vezes você não quer aprender inglês, assim, o objetivo principal é querer aprender inglês. Mas atrás de aprender inglês existe um objetivo. No seu caso pode ser um emprego, né? Não, eu preciso desse emprego, eu quero muito trabalhar para essa internacional, ou seja lá o que for, que você precisa aprender inglês. Então, vai no seguinte, o que é que você quer, o que é que você está almejando, o que é que você quer e que precisa aprender inglês, tá? Então, às vezes, você pensa naquilo que você quer muito e veja que o inglês vai te ajudar muito a conquistar isso e aí você consegue focar, tá bom? Sempre foca nos seus objetivos, pessoal. Existem dias, existem momentos, tá? Que não vai ser tão assim, como eu poderia dizer, tão fluido para, por exemplo, estudar inglês hoje. Mas aí você sempre vai ter em mente o seu objetivo, né, principal, aquela coisa que você quer tanto. E isso sim, com certeza acaba impactando, tá? Vai ajudar muito aí no desenvolvimento e tudo mais, tá? Então é preciso querer. Eu comecei falando, é preciso querer aprender inglês. Mas caso, né, de alguma forma o inglês não seja aquele objetivo principal, mas como eu disse, às vezes a questão por trás de aprender inglês é o que você quer tanto. Então pensa nisso, tá bom? Segunda coisa é ter comprometimento. Pessoal, isso é fundamental, tá? Ter comprometimento, ou seja,
você tem que colocar ali, por exemplo, organizar o seu dia, organizar o horário, tá? E ter o comprometimento de, por exemplo, você pensa assim, vou estudar pelo menos 30 minutos por dia em inglês. E aí você tem que se organizar. Por exemplo, você chega às 8 horas do trabalho. Vamos colocar 7 horas da noite no trabalho. E aí você coloca assim, vou começar a estudar de 8 até 8 e meia, tá? Você chega do trabalho, faz... Eu acredito que no intervalo de 1 hora dá pra fazer algumas coisas aí depois que chega em casa. E aí, por exemplo, você chega às 7 da noite. E aí você colocou lá, vou estudar de 8 até 8 e meia. Não precisa ser 1 hora. Se você tiver disposição e tal. E aqui é um exemplo que eu tô dando, né? De uma pessoa que chega às 7 e colocou para estudar de 8 até 8 e meia. Você vai ter que ter esse comprometimento de estudar no horário que você colocou. Porque, gente, é muito importante essa questão de você ter disciplina, tá? Se você faz uma coisa bagunçada, hoje eu estudei de manhã, amanhã eu estou estudando de tarde, você não tem horário, acaba dificultando isso, sabe? Isso pode acabar atrapalhando. Então é muito melhor que você separe um momento do dia. Não, esse momento aqui eu já sei que eu vou aprender inglês, vou estar estudando, vou estar fazendo alguma coisa para desenvolver o meu inglês. Então, você vai se comprometer a todo dia, 8 horas da noite até 8 e meia, você está estudando inglês. Lembrando, esse é um exemplo. Às vezes você vai poder de manhã, às vezes de tarde, às vezes de noite, tá? Separa aí o momento, tá? Para ter esse comprometimento, primeiro você precisa ajustar as coisas, tá bom? Eu me comprometo a estudar inglês, mas tá tudo bagunçado, não. Organiza e se compromete, tá? Então, primeiro você vai separar um momento do seu dia e se comprometer a estar ali estudando no momento que você separou. Eu fiz isso, tá? Eu sempre estudava de manhã. Eu acordava e aí eu tinha um horário na manhã que eu estudava. Então eu sabia que naquele horário, acho que era 11 horas da manhã. Gente, dava 11 horas da manhã, eu sentava, ficava de 11 até meio-dia, ficava por volta de 1 hora. E aí também, como eu falei, né? Vai depender muito de você. Às vezes você pode 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, tá? Não importa. O importante é você ter o comprometimento de todos os dias ali, tá naquele horário e focar no seu inglês, tá bom? Comprometimento significa focar também, né? Se você consegue focar é porque você tem comprometimento, tá? E vice-versa. Se você tem comprometimento, você vai conseguir focar nos seus estudos. Terceiro é ter constância. E aí uma coisa leva a outra, né? Você tendo comprometimento ali, estudando todos os dias. Eu fazia muito isso todo dia, naquele horário. Eu sabia que eu ia estar estudando. Mas, veja bem também o que eu fazia muito. Eu falei, né, na questão do comprometimento. Você vai colocar ali, não, 8 horas da manhã ou 8 horas da noite eu vou estudar inglês, tá? Só que assim, deu para estudar de manhã, estuda. Deu para estudar de tarde, estuda também, aproveita, tá? Às vezes você tem um tempo assim, pode. Eu tô com tempo aqui agora, mas eu só vou estudar inglês 8 horas porque eu coloquei para estudar 8 horas. Não precisa, né, gente? Então assim, eu fiz muito isso. Na verdade, eu fiz até demais, tá? Eu sabia que o horário certo, é porque assim, você tem que separar um horário certo, tá? Então eu separei 8 horas, 11 horas da manhã eu vou estudar. Mas quando dava para estudar à tarde, eu estudava à tarde. À noite também eu estudava muito, tá? É que é aquela questão. Às vezes tinha dia que eu não ia estudar de tarde, não ia estudar de noite. Mas eu sei que no horário de manhã eu já tinha estudado e tudo mais, entendeu? Mas eu fiz muito isso. Fazia muito isso quando eu comecei a estudar. Eu tinha um horário certo de estudar, pronto. E qualquer outro horário que eu tinha, dá tempo aqui, eu também estudava, tá bom? Então isso acaba que você vai ter mais estudos durante o seu dia e você vai conseguir ter mais desenvolvimento e consequentemente você vai aprender mais rápido, né? Então ter constância, pessoal, é você, por exemplo, hoje
você coloca lá todos os dias, né? Ou pelo menos de segunda a sexta. Faz isso, de segunda a sexta. E aí você estuda segunda, você estuda terça. Quarta não deu para você estudar. Calma, porque quinta você sabe que você vai estudar. Ou às vezes acontece de você estudar segunda, terça, quarta e quinta não dá. Mas na sua mente você sabe que quando chegar na sexta, você vai estudar, porque isso é uma constância, tá? Constância não necessariamente quer dizer todos os dias, mas é você estar ali com comprometimento de ter uma constância, tá? Constância não significa literalmente ter uma linearidade no estudo todo dia, segunda, sexta, tal. Ter constância significa que você está ali sempre, tá ali sempre. Não deu para fazer aqui agora, mas eu sei que logo aqui eu vou fazer, tá? Então não se preocupa também essa questão, tá? De não deu na quarta, mas quinta você já vai fazer isso. Agora tem que ter muito cuidado, por quê? Às vezes você não estudou na quarta, não estudou na quinta, aí não estudou na sexta. Mas eu não coloquei para estudar sábado ou domingo, só vou estudar segunda. A gente tem que ter muito cuidado com isso, tá bom? Às vezes você meio que se acostuma aí já para voltar. Isso você já tem que fazer uma retomada para os estudos. Outras coisas também na nossa vida, quando a gente dá uma pausa meio que longa, fica um pouco difícil voltar, tá? Então é aquela questão do comprometimento. Se você tiver comprometimento, não, tá, eu parei não deu, porque às vezes não dá mesmo, né? Até entendo. Não, eu estudei segunda, terça, não deu para estudar na quarta, na quinta, na sexta. Mas eu tenho um comprometimento, eu sei que segunda eu vou voltar assim, tá? E quem sabe você não estuda também no sábado e no domingo, tá bom? Então, gente, só recapitulando a questão aqui, que eu tô dando coisas, bases, assim, muito concretas, tá bom, pessoal? Não adianta, eu fiz isso, isso e aquilo, dá toda a minha experiência. Às vezes a minha vida não tem nada a ver com a sua não tem nada a ver com a minha. Então, às vezes eu posso falar assim, eu fiz isso, as 1000 coisas que eu fiz. Já se você falasse, aí você ia falar, eu não vou ter tempo de fazer a metade que esse cara fez. Então, assim, a base que eu acredito muito, que me ajudou a aplicar e adquirir tudo que eu consegui, foi essas coisas aqui que eu passei pra vocês. Eu tenho certeza que se vocês seguirem aqui, colocar na mente de vocês essas coisas, de resto, o resto vai ser só resto, tá? Vai ser só consequência. Então você tem que querer, ter comprometimento, ter constância, tá bom? E volta a questão aqui, ter constância. Você vai. Sabe que não deu naquele dia, mas por você ter o comprometimento, você vai conseguir ter constância. Não vai parar e você vai seguir, tá bom? A outra questão é ter uma ferramenta base, tá bom? Eu falo isso porque, gente, eu estudava demais. E aí você pode até estar perguntando, tá bom, Luciano, você teve todas essas coisas aí, mas como exatamente você fazia para aprender inglês? Então, eu sempre tive, desde o início que eu comecei a aprender inglês, eu tive uma ferramenta base, tá? Ou seja, eu comecei em um site de estudos de línguas, diversas línguas diferentes. E esse site até ficou meio que defasado, eu simplesmente parei de usar ele. Mas enfim, por exemplo, agora, existe um que eu até indico, que muita gente conhece, você deve conhecer. É o English Speak, exatamente, tá? Curso English Speak. Mas o Duolingo, tá? Duolingo é ferramenta grátis aí, todo mundo conhece, né? Muita gente. E depois eu já estava já com muito conhecimento. Eu comecei a estudar inglês e francês ao mesmo tempo. Eu já tinha muito conhecimento, só que aí, como eu falei, né, o primeiro site ficou defasado até eu parei de usar. Quando eu movi pro Duolingo, eu já tinha muito conhecimento, mas eu ainda estava aprendendo muitas coisas. E aí eu quero dizer com isso que a minha ferramenta base era o Duolingo, só que, pessoal, eu não ficava preso no Duolingo, tá? Depois que eu fazia ela no Duolingo, eu lia historinhas, eu botava assim, ó, short mini stories, que mini histórias, entendeu? Histórias curtas para poder estar lendo. Eu botava mini shorts in English, botava short mini stories in English, que deixa eu colocar aqui para vocês. Esse aqui, ó. Short mini stories in English. Eu sempre pesquisava assim na internet, que era para justamente aparecer histórias curtas em inglês.
Porque a maioria tinha um vocabulário bem básico também. E os sites sabiam que quem pesquisava essas coisas estava no início, tá? Dos estudos de inglês, estava querendo aprender inglês. Então, justamente, eles davam os sites. E aí, se vocês pesquisarem assim na internet... Não, vou deixar aqui por enquanto que eu tô falando. Se vocês pesquisarem assim na internet, já vai até aparecer assim, ó. For beginners. For beginners. Porque beginners é iniciantes, né? Então, é, histórias curtas para iniciantes. Então, pessoal, eu fazia muito isso. E o que era interessante é que vários dos vocabulários que eu aprendia no Duolingo acabavam aparecendo nas historinhas, o que era muito bom porque eu via de forma mais contextualizada. Porque o Duolingo, por exemplo, é um tanto descontextualizado, né? Porque ele te dá frases ali fora de contextos, né? Por mais que faça todo um sentido a frase, sim, mas não tem um contexto ali. Ele simplesmente te dá uma frase, você traduz e aí você vai indo, né? Mas aí quando eu li as historinhas na internet, era muito legal, porque eu fixava ainda mais o sentido. É mais do que uma tradução da palavra, é o sentido em si das palavras. As palavras carregam um sentido. E isso pesa mais do que você literalmente tê-las como traduz essa palavra. Não, é muito mais o sentido da palavra. Eu aprendi muito assim. Eu acredito muito que eu consegui ter o inglês fluente mais rápido porque eu não considerava muito assim a tradução dessa palavra como é em português, sabe? Muito essa coisa. Não, qual o sentido dessa palavra? O que é que essa palavra emprega em si? Entendeu? Então, quando eu tinha o sentido da palavra, eu conseguia pegá-la e aplicá-la em vários outros contextos, porque eu sabia qual era o sentido da palavra. Às vezes você traduz a palavra ali, mas às vezes você não consegue aplicá-la em outros contextos porque você não pegou o real sentido da palavra. Eu falo isso porque algumas palavras ela pode ser aplicada em vários sentidos. Então é melhor que você absorva melhor o sentido da palavra do que ficar presa àquela tradução ao pé da letra, tá? Cuidado com isso também. Então, ao ver palavras que eu aprendia no Duolingo, que era a minha ferramenta base, tá? Aplicado em outras coisas que eu lia, nossa, essa palavra eu conheço. E assim, eu ia vendo a palavra dentro do contexto, eu conseguia entender melhor o sentido em si da palavra, tá? E é muito legal que você não fique preso a somente uma ferramenta ou sua ferramenta base, porque quanto mais você estuda, mais você passeia, tá? Você leia artigos, leia artigos em sites, sei lá, gente, tem tanta coisa que você pode acessar para desenvolver o seu inglês, tantas e tantas. Isso só vai ajudar a você fixar mais ainda tudo que você tem aprendido. Então, eu falo isso porque era uma coisa que acontecia muito comigo e eu percebia muito. Nossa, que é a seguinte coisa aqui. Nossa, olha só como toda hora eu me deparo com as palavras que eu tenho aprendido. Por exemplo, no Duolingo eu aprendi dentro de uma frase a palavra, por exemplo, deixa eu ver aqui uma palavra, onion, às vezes até para traduzir, onion é cebola, isso. Existe essa questão, tá? Quando você aprende inglês pelo inglês, o sentido em si, você meio que se pega um pouco para traduzir, porque eu acredito muito nisso de você pensar em inglês, sabe? Quando eu tava aqui pesquisando na minha mente uma palavra, veio a imagem da cebola. Eu não pensei cebola e traduzir para o inglês. Gente, tô falando isso real. Me veio a imagem da cebola e eu falei onion, tá? E eu falei pra vocês. Então, assim, o que eu tava falando, interessante muito, eu gostava muito disso, é que, nossa, a palavra que eu acabei de aprender, eu já tô vendo aplicada aqui. Constância, tá ali sempre. Então, era muito legal porque só fixava ainda mais o vocabulário, tá? Então, interessante, por exemplo, lá no Duolingo tinha colocado, estou comendo uma cebola, I am eating an onion. E aí eu ia ler um artigo que aparecia assim, o menino estava comendo
mas ele não gostava de cebola. The boy was eating, but he didn't like onion. E aí já era interessante porque, tipo, eu me sentia que eu tava vivendo inglês, porque eu tava vendo aqui, já tava vendo lá. E como eu passeava muito na internet, pesquisando inglês, então toda hora ali as palavras, e as palavras se repetem, né? Não é, pessoal? É, então, assim, você vendo com muita constância, você pega muito mais rápido. E como eu tinha muita constância, vamos voltar aqui, como eu tinha muita constância. Constância também pode ser, a gente pode considerar por essa questão de você tá ali pesquisando, pegando, buscando tudo mais, tá? É uma constância nos estudos. Porque quando eu estava explicando sobre constância, de primeira eu estava falando sobre você tá ali tendo dias, né? Constante, sendo constante nos dias. Mas a constância também de como você tem aprendido inglês, tá? Se você só pega lá o Duolingo, fez a lição, acabou, não. Vai mais à frente, pesquisa um vídeo no YouTube, pesquisa sobre isso e aquilo em inglês, tá bom? E aí vai a questão aqui, ter ferramenta base. Coloquei músicas, textos, vídeos, apps, applications, ou melhor, aplicativos mesmo. Música, eu comecei a aprender inglês com música, tá? O que que eu fazia? Eu não vou explicar aqui agora. A gente pode até ver outro vídeo, como aprender inglês com música, com texto, com vídeos e aplicativos. Que eu só tô dando, como eu falei, lembra que eu tava falando anteriormente? Eu não vou falar tudo que eu fiz, até porque, meu Deus, ia levar aqui 3 horas de vídeo. Vamos tentar ser o mais sucinto possível. Mas eu tô dando aqui pra vocês coisas que era a minha base, tá bom? É a base que eu acredito muito porque aconteceu comigo de aprender inglês. Vamos recapitular. A propósito, eu tive comprometimento, eu tive constância e eu tive uma ferramenta base, foi o Duolingo. Mas eu comecei também a aprender inglês muito com músicas, tá? Ou seja, você gosta de ver a música, a tradução, escutar ali a fonética, a música é muito bom, né? Pra você aprender ter a sonoridade em inglês e até a pronúncia. Então tive muito isso, de ver. Então ali a música é a sua ferramenta base, tá? Então você tem sempre contato com música, tá sempre. Mas não simplesmente ouvindo, você tá sempre ouvindo a música, tá sempre pegando a letra, traduz as frases, ali as linhas da música, os versos, vai vendo, pesquisando, tá? Tem muito aí que aprender com música, tá? Textos nem se fala, a gente estudar com texto é perfeito, perfeito demais, olha, estudar com texto é uma coisa muito rico demais, muito rico, porque você vai ver tudo muito contextualizado, tá dentro de um texto. Um texto, ele tem toda uma contextualização, explicação de alguma coisa, de uma narrativa, enfim. Você também pode aprender, né? Eu gosto de ver vídeos no YouTube. Duolingo. Então eu aprendi com Duolingo todo dia de manhã às 11. Só que é, ter a ferramenta base é algo como você, tipo assim, não, eu vou fazer isso aqui é a base. Eu posso não fazer outras coisas, mas a base eu estou cumprindo. Eu cumpri uma lição no Duolingo, por exemplo. Mas e aí depois você, claro, passear, né, na internet pesquisando várias coisas em inglês, tá bom? Como histórias curtas em inglês, tal, como aplicar isso, tem uma palavra nova que você aprende, você não pegou o sentido ainda dela, pesquisa lá na internet, eu fiz muito isso. O que significa isso, como aplicar essa palavra no contexto tal. Pessoal, tem tantos sites que as pessoas explicam para vocês, tá? Tem tudo na internet, é só pesquisar, tá bom? Mas para fechar nessa questão aqui, tenha uma ferramenta base.
Vamos ver aqui. Quinto e último. Ah, não, era esse? Não, deixa eu ver. Acho que tem uma travada aqui. Pronto. Aplicação. É isso aqui. Aplicação da aprendizagem prática. Ou seja, gente, aplicar a aprendizagem, você já está praticando o seu inglês. E a prática, ela é fundamental, é muito importante, gente. Se você aprende uma coisa, você não coloca em prática, você vai ter grande chance de você esquecer o que você aprendeu. E tudo na vida, não é só inglês não, tá? Você venha comigo aqui. Tudo que você aprende, você tem que pôr em prática. Se você não coloca em prática, você vai poder esquecer com muita facilidade, tá bom? Então, assim, pratica, gente. A prática, ela vai te levar à perfeição de tudo. A aplicação da aprendizagem era o seguinte. Você tá lá no Duolingo, você aprendeu a falar... A cebola está na mesa. The onion is on the table. The onion is on the table. E aí, como é que você quer aplicar o que você aprendeu? Por exemplo, você aprendeu the onion. Vamos colocar aqui. The onion is on the table. Is on the table. Que é a cebola está na mesa. Só que aí, digamos que você aprendeu antes outra coisa aí. Por exemplo, você aprendeu a falar, você aprendeu a dizer jarra, que é jar, jar. Outra coisa que a gente conhece muito é água, né? Água em inglês, que é water, ou water, né? Water. Então, uma jarra de água em inglês você fala a jar of water, ok? Uma jarra de água, a jar of water. E aí, o que é que eu quero falar com a aplicação da aprendizagem? É você ser além do que você está aprendendo, ser além do que a sua ferramenta base está te dando. Por exemplo, o Duolingo te deu ali the onion is on the table para você traduzir. Só que o que é que você vai fazer? O que é que eu, Luciano, fazia? Eu fazia o seguinte. The onion is on the table, tá. E se eu tirar esse onion e quiser aplicar o que eu já aprendi antes? Olha só, eu falava a jar of... aí eu vim aqui, né? A jarra de água. Aí eu falava, the jar of water is on the table. Eu chegava pro Duolingo, escrevia lá o que ele queria, né? Ó, olha só, the onion is on the table. A cebola está na mesa. Só que aí depois que eu escrevia e dava enter, eu aplicava a minha aprendizagem. Ou seja, tudo que eu já tinha aprendido. Eu aplicava em cima do que ele estava me dando. É isso que eu quero dizer com ser além da sua aprendizagem, tá? Para aprender só isso aqui, aplica o que você aprendeu antes. Isso te leva à fluência, tá? Você tá tirando de si. Então eu falava, the onion is on the table, ok. The jar of water is on the table. The jar of water is on the table. Então eu passeava ali na questão que eu estava introduzindo, tá? On the table. Então agora eu vou falar várias outras coisas que eu já sei em inglês e dizer que tá na mesa. Gente, isso é você aplicar, tá? Vamos ver outro exemplo aqui. Então eu poderia falar o quê? Eu realmente fazia muito isso. The jar of water is on the table. Outro conhecido, the books are on the table. My phone is on the table. Eu já falava, meu celular está na mesa. My phone is on the table. E eu fazia muito isso como se eu estivesse falando para alguém. Eu falava, the onion is on the table. Ou eu falava, the jar of water is on the table. Ou, my phone is on the table. Ou, o seu celular está na mesa. Your phone is on the table. Porque antes eu já tinha aprendido. Meu celular, o seu celular, jarra de água. Então, eu aplicava o que eu já aprendia em diferentes contextos, tá? Então, assim, the onion is on the table, eu não vou ficar só ali. Aplica o que você já aprendeu, tá? Aprende a passear aí e ser além do que você está aprendendo. Outro exemplo. She is an architect. She's an architect. E aí o Duolingo te dá isso para você traduzir, né? Ela é uma arquiteta. O que eu, Luciano, fazia? She's an architect. Tá, eu traduzia lá, dava enter. Só que aí, antes de ir para a próxima frase, o
que eu fazia? Eu falava, my mom is an architect. Ou eu falava, she is not an architect. Ou eu falava assim, I think she is an architect. Já que é I think significa eu acho, eu penso. Eu acho que ela é uma arquiteta. I think she's an architect. Então, eu já inseria o meu vocabulário que eu tinha aprendido antes na frase que o Duolingo me dava, na minha ferramenta base, né? Então, eu ficava aplicando ali a minha aprendizagem. Tudo que eu aprendia em cima, eu desenvolvia mais. Eu já estava falando inglês, eu já estava criando uma contextualização melhor, maior, mais expandida do que simplesmente tá vendo ali, ficando preso. Porque assim, ó, o Duolingo só te dando, tá tudo bonitinho ali, você vai, digita e passa. Mas outra coisa é você tirar de si, tirar a aprendizagem de dentro de você e aplicar, colocar para fora. Isso me ajudou muito, muito, principalmente na minha fala em inglês, tá? O que, a propósito, muita gente lê, escreve, entende, mas na hora de verbalizar, na hora de falar, não consegue, porque justamente não aplicava, não tinha essa questão, esse impulsionamento de falar, sabe? De colocar em prática a aprendizagem na fala, entendeu? Ficava preso ali, via a coisa, por exemplo, a pessoa que lê, né? Lê muito bem, tá tudo ali bonitinho, mas e se você falar assim para a pessoa que lê ótimo inglês? Poxa, se você lê muito bem, realmente, ó, bacana. Agora parafraseia o que você acabou de ler. A pessoa, ela até entendeu, lê bem, mas não vai conseguir verbalizar em inglês, porque ela não teve a prática de aplicar a aprendizagem, tá? Esse aplicar a aprendizagem eu falo muito, não só pelo escrever, mas pelo falar. Lembra que eu falei que eu até fazia de conta como se eu estivesse falando para alguém? The phone is on the table, my phone is on the table, your phone is on the table. Então eu já estava ali como se estivesse falando para alguém, eu já estava praticando minha fala em inglês e isso me ajudou muito, tá? Então são esses cinco coisas que você precisa para fazer. Eu fiz muito isso, eu acredito que isso foi a base, foi o que me sustentou para eu poder estudar bastante inglês e consequentemente aprender rápido, tá bom? Então querer, ter comprometimento, ter constância, ter uma ferramenta base e aplicar a aprendizagem e consequentemente a prática, ok? Thanks for watching, que significa obrigado por ter assistido, obrigado por assistir, enfim, thanks for watching. Até o próximo vídeo, and qualquer coisa, coloca no comentário aí, qualquer pergunta, qualquer coisa, vou estar interagindo com vocês aqui no comentário. Thank you so much, see you in the next video.